Olá, gente linda que me assiste. Bom, já queria gravar esse vídeo há um tempão, mas é um assunto tão complicado, tão pesado, e eu sei que é um dos vídeos principais do meu canal. Vim falar sobre violência sexual. No último vídeo eu falei sobre o psicopata grave que passou na minha vida, e esse vídeo eu vou dar continuação sobre esse assunto. Pra gente que veio de uma família narcisista, a gente fica muito vulnerável por causa do isolamento provocado, é claro. Então a gente adquire a síndrome do bom menino. O que significa síndrome do bom menino? Você se acha na obrigação de proteger a sua família. Por quê? Porque você é culpado de tudo, então é melhor tentar reverter as coisas, né? Porque sendo culpado ou não, você vai levar a culpa de qualquer jeito. Então a gente tenta ser o herói. A literatura fala isso. Bom, tudo começou quando eu tinha 13 anos. O meu peitinho era uma azeitoninha. Eu ainda não era moça. E o meu padrasto percebeu que logo eu iria me formar como mocinha. Então ele resolveu me dar uma aula de sexologia. E aí ele me explicou sobre assuntos de menstruação e tal. Minha mãe achou cômodo, né? Que alguém estava fazendo o trabalho dela. E essa noite ele ficou muito animado com aquilo e parece que ele não foi dormir. Eu deitei no meu quarto e por volta da 1h da manhã ou mais, eu senti uma mão entrando por debaixo do meu camisola e tocando nos meus seios. E eu acordei, eu não sabia se eu gritava, se eu corria, o que eu ia fazer. A luz do meu quarto, toda a casa já tinha sido reformada, mas o meu quarto estava sendo o último a ser reformado. Então a luz eram 2 fios assim. Se eu tento botar a mão ali para acender, eu vou morrer eletrocutada, então eu não podia fazer isso. O meu quarto também estava sem porta, já estava encomendada a porta, só não tinha chegado. E aí eu pensei, tem um estuprador aqui dentro da minha casa, o que eu faço? Então eu tive a ideia de me virar. Eu me virei porque a pessoa ia entender que eu estava acordando e ia embora. Quando eu me virei, aquela mão escorregou por dentro do meu bumbum. E eu sentia um cheiro, tipo de piu-piu sem lavar, sabe? E um barulho de zíper, um tchaca-tchaca, um barulho de zíper, tá? De calça masculina. E também um relógio bem pesado e grosso passava na minha pele, quase que me arranhava. Eu tinha certeza que era um homem. E quando eu me virei e a mão escorregou, eu falei, agora já era, agora eu tenho que levantar. Eu levantei correndo e corri pro banheiro. E fechei a porta. E lá eu me lavei, porque eu sentia muito nojo daquele cheiro. E eu falava, gente, tem um estuprador na minha casa, o que eu faço? Não sei se eu grito, se eu acordo todo mundo. Se eu gritar, acordar todo mundo, ele pode estar armado, ele pode matar todo mundo. E agora? E nisso eu abri a porta devagarinho, porque ficou muito silencioso. E fui andando na pontinha do pé, pedindo a Deus para que o estuprador não me visse. E quando eu passei pela sala, o meu padrasto estava sentado na sala vendo TV, no volume mínimo. E aí eu corri pro quarto da minha irmã e me escondi entre a cama dela e a parede. Era uma gretinha assim. E ele veio atrás, enfiou a mão onde eu estava, me pegou no colo, me deu um abraço e falou, calma minha filha, o papai está aqui, nada de mal vai te acontecer. E eu estava muito tremendo, muito nervosa e corri pro meu quarto. E fiquei, será que ele é estuprador? Eu vou investigar essa casa toda, se amanhã tiver uma janela aberta, uma trinca aberta, eu vou entender que tinha um estuprador aqui dentro e que ele não fez isso. Mas se a casa estiver fechada, ele é um psicopata, ele é um pedófilo. E no outro dia eu cheguei para minha mãe, conferi a casa estava toda fechada.
E aí, quando ele saiu para trabalhar, eu falei, mãe, você sabe onde estava o seu marido essa noite? Estava no meu quarto, passando a mão em mim. Ela fez de conta que não entendeu e ficou por isso mesmo. Aí eu exigi, mãe, eu quero a porta do meu quarto. E eu quero já. Então a porta chegou, ela botou uma pressão e tal, entregaram a porta, mas ele proibiu a gente de colocar essa porta. E ele disse que ele ia instalar a porta do jeito dele, com furadeira, coisa certinha, não podia fazer de qualquer jeito. Um dia, quando nós não estávamos em casa, ele instalou a porta. E tinha muito pó de serra no chão. E ele devolveu a furadeira para o vizinho. E um dia, a minha irmã viu ele abaixado, olhando entre a porta. Eu falei, como? O que ele estava vendo entre a porta? Ela, não sei. Ele estava olhando entre a porta. Lá para dentro do teu quarto, de alguma maneira, de algum buraco. Gente, eu contei mais de 10 buracos. Naqueles desenhos da porta, em cada canto tinha um buraco. Sabe por que eu não enxerguei? Que tinha pó de serra na frente do buraco. Mas eu sou um cordeiro revoltado. Então o que eu fiz? Peguei pomada minâncora, peguei batom e fui assim na porta, carimbando a porta, me empalhacei a porta. Ele chegou, que é isso? Eu não sei, me diz você. Nessa época meu avô estava com câncer terminal, minha mãe já estava grávida dele, foi para o Espírito Santo e eu fiquei sozinha com ele. E aí o inferno começou. Porque ele começou a me ameaçar, vou matar tua mãe, você pare de inventar essas conversas sobre mim. E naquele tempo não tinha celular e orelhão, tinha que comprar um cartão caríssimo, vocês sabem dessas coisas. E eu liguei para ela. E quando eu introduzi o assunto, ele tomou o telefone da minha mão. Ah, não é nada não. Sua filha tá meio revoltada porque nós aqui brigamos, mas tá tudo bem, tá tudo certo. E desligava o telefone. E foi um momento terrível para mim, porque ele continuava me perseguindo muito, continuava agora me pressionando, continuava tentando me bater, só que a correia passava... que passava, mas não batia. Ele falava que eu era tipo um quiabo, que ele batia em mim, mas a correia não pegava. Aí quando estava muito difícil de me segurar, muito difícil de me repreender, ele sentava em cima de mim. E eu deixava minhas unhas crescerem. Eu fazia todo o esforço do mundo para cravar minha unha bem nos testículos dele. Eu dava um pulo e me largava. Pois é, cordeiro revoltado. Ele proibiu a minha mãe de comprar qualquer coisa pra mim, ele proibiu minha mãe de fazer qualquer coisa pra mim. Ele dizia que ia rasgar minha roupa no corpo. Gente, se homem falar que vai rasgar a roupa no teu corpo, uma coisa é o papaizinho criar você e desde pequena, filhinha, essa saia tá curta. E do nada começar a encrencar com a roupa da garota. Do nada proibir ela de namorar, do nada... Ih, o nome disso é ciúme, tá? Ele tá de olho na criança. Nessa época nos mudamos para o Espírito Santo e ele fez uma janela nos 4 cantos do banheiro, nas 4 paredes. Janela aberta, tá? Não botava nada não. Minha casa virou um Big Brother, ele colocava a câmera para todo lado, aquela câmera rodava, a câmera ficava no quarto, a câmera ficava em frente ao espelho onde a gente trocava de roupa. E os vídeos que ele fazia era particular dele, ele só via de madrugada e não permitia que ninguém ficasse perto. A hora que ele estava fazendo aquelas montagens, era videocassete na época, várias fitinhas grandes e pequenas, aquelas coisas. Gente, vocês não sabem o terror que dá na cabeça de uma menina quando ela tá tomando banho, olhando lá para fora, vigiando com tanto buraco, com tanta janela, qual que ela vai olhar, e de repente aquela lua bonita, aquelas estrelas, vira 2 olhos deste tamanho te olhando. Mas o cordeiro revoltado já enchia a mão d'água e já tascava na cara. Mãe! Era assim que eu agia. Eu chegava na varanda e gritava, porque nessa casa eu tô passando fome. Mentira, não tava passando fome. Mas isso era uma forma de instigar a vizinhança curiosa, que já estava de olho em pé, já de orelha em pé, para colocar todo mundo para vigiar ali o ambiente melhor. Sabe como? Nessa época minha mãe pediu oração na igreja.
eu quero pedir oração na igreja porque minha filha anda muito rebelde em casa. Eu não sei o que está acontecendo com ela, está numa rebeldia, no nível de rebeldia que eu não estou mais suportando. Ela criava situações para que eu e ele se reconciliassem, para que eu pegasse na mão dele, para que eu chamasse ele de pai. Chamava não. Por que eu não fui estuprada? Porque ele era broxa. Graças a Deus, quando ele começou com isso, ele teve ali um problema no coração, umas ameaças de infarto. E para ele funcionar, ele ia precisar de muito comprimido azul e era muito caro para o bolso dele. Então, minha mãe me mandou para o internato. Só que me ligava para dizer que a minha irmã chegou na igreja com shampoo, uma toalha aqui no ombro, com o olho para fora, falando que ele estava em cima do banheiro a hora que ela estava tomando banho. Algumas vezes ela ficou atrás do mato, o mato balançava e quando balançava de novo ela já não via ele lá em cima, então ela achava que era uma aparição do mal para acabar com o casamento dela. Acontecia também da minha irmã dormir de roupa e acordar sem roupa. Isso eu no colégio ficava sabendo dessas coisas. Pior, o filho biológico dele estava sendo estuprado, ou pelo menos abusado de alguma forma, e ninguém sabia. E ele falava para minha mãe, você vai na escola, vê que raio de professora que tá mexendo no peito desse garoto, a bunda dele vive ferida. E aí a diretora falava assim, minha querida, quem faz essas coisas não é professora não, é papai, é padrasto, é vovô, é titio. Dá uma olhada na sua casa primeiro, antes de vir aqui, por favor. Então, eu cheguei em casa e falei, vou me casar. Ele falou, quem é que te deu autorização para casar? Eu falei, a minha mãe, porque eu era de menor, né? Nossa, ele queria agredir minha mãe. Eu vou agredir você também, você vai casar com seus dentes todos quebrados. Eu falei, ó, bate logo. Aqui, ó, quebra, quebra, quebra. Porque o cara que eu arrumei é do Turano. E eu já arrumei um cara do Turano, você sabe por quê, né? Pra ele encher a tua cara de chumbo. Aí ele começava a tremer. Isso aqui dele tremia. Minha mãe me jogava no quarto. Como você tem coragem de falar assim com teu pai? E eu falava assim, isso é só o que eu tô falando, minha querida. Acorda porque eu vou fazer. Pra quem não é criado no Rio, não sabe o que é esse negócio de Turano e tal. Mas existe assim uma hierarquia aí da periculosidade, da bandidagem. Então, uma pessoa que é criada no Morro X é mais perigosa do que no Morro Y. E isso impôs respeito ali na hora. Aliás, na hora não, ele tratou meu marido como se fosse um deus. Tratou ele muito bem, depois que descobriu que ele era do Turano. Bom, depois de um tempo, alguma coisa precisava ser feita. Eu fui para o Espírito Santo, fiquei escondida na casa de uma tia e comecei a agir. Primeira coisa que eu fiz foi levar toda a família na delegacia para fazer um BO. O meu depoimento já não valia mais, porque já tinha começado isso há 8 anos atrás. Mas a minha irmã, do meu irmãozinho e da minha mãe serviam. Então, naquela época era muito complicado, porque para ser considerado um estupro, tinha que ter penetração, tinha que ter sangue, tinha que ter sêmen. Hoje não precisa mais. Hoje basta você chegar lá, eu nem sei se precisa de testemunho, eu acho que nem precisa. Entendeu? Então você não precisa mais ter medo de denunciar. No meu tempo era difícil, hoje não é difícil mais. Contei para todos os parentes, o pessoal bebeu, queria ir na minha porta, vou matar, cadê esse desgraçado? O bicho sumia. Parece que evaporava que nem álcool. Peguei o microfone e falei, eu quero cantar na frente da igreja. Peguei o microfone e falei, esse safado que é diretor disso, diretor daquilo, diretor não sei mais do que, mas não sei mais do que, eu estou no internato por causa dele. Ele é um pedófilo, ele é um psicopata. Se vocês não acreditam, eu tenho aqui uma fita do depoimento do bebezinho dele, sangue do sangue dele, tá bom? Feito por um advogado que me ajudou a gravar. Quem não acreditar, eu levo em casa. Eu entrego em domicílio para vocês escutarem. Nisso deu um bafafá, ele foi excluído da igreja. E lá ele trabalhava com os irmãos da igreja, perdeu o emprego também. Aí eu cheguei pro pastor e falei assim, pastor, é o seguinte, separação de bens. Ele não tem nada, ele só destruiu o que tinha. Então o pouco que restou,
passa pro nome da minha mãe. Ou você faz isso, ou a polícia faz. O que você prefere? Não, eu dou meu jeito. Entrou lá dentro com ele e já voltou com os papéis assinados. Depois levei minha mãe para dar entrada no divórcio e depois eu proibi, fiz uma distância, uma separação que ele praticamente nunca mais viu a família. Poucas vezes que ele conseguiu visitar o filho dele, assim mesmo com segurança do lado. O que eu quero dizer para você com esse vídeo? Em frente! Não tenha medo, ele é uma pessoa de carne e osso, ele é um ser humano igual a você, mais maluco, só isso. Agora, se é para chorar minha mãe, que chore a mãe dele primeiro. Não tenha medo, gente, vá em frente. Isso só me fez mais forte, porque hoje quando eu lido com pessoas ocas por dentro, pessoas que não sabem amar, pessoas manipuladoras, sabe? Isso só me deixou forte. Porque eu olho para essas pessoas e vejo que elas não são nada. Depois de você passar por um psicopata grave, meu amigo, você enfrenta qualquer coisa. Meu apelo é, não tenha medo, tá bom? Não tenha medo, não vale a pena. E depois de você derrotar o seu inimigo, ninguém te segura mais. Se curtiu, dá um joinha, tá bom? Escreva aqui embaixo o que você acha. Se você tem medo de denunciar, se você precisa de algum apoio, se você precisa de alguma orientação, pode falar comigo que eu sou boa nisso. Brincadeira. Beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau.